UOL Palmeiras. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve galera, salve palmeirenses. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje, para falar sobre o Verdão, estou aqui mais uma vez com o nosso repórter e setorista de Palmeiras, o Diego Iwata Lima. Fala, Diego, tudo bem? Fala, Pedrão, tudo bem e você? Tudo tranquilo também. Estou aqui também com o nosso colunista e blogueiro, ele de volta das férias dele, Danilo Lavieri. Fala, Danilo, tudo bem? Fala, Pedrão, fala, Diego. Férias muito curtas, já estou precisando de outra, mas vamos que vamos. Vamos falar mais um pouco de Palmeiras hoje. É isso aí. Vamos falar sobre o Palmeiras. E o Palmeiras vem de 2 jogos aí, né, Diego? Bem, na avaliação da torcida, bem mais ou menos, né? Contra o Fortaleza e contra o São Paulo. E a gente tem acompanhado aí ao longo desse ano um pouco de imediatismo em parte da torcida do Palmeiras. Aquela história de tem 2, 3 jogos ruins. O trabalho do Abel, que é incrível, começa a ser um pouco questionado, mais questionado do que deveria. Então eu queria saber de você como é que chega o clima do Palmeiras para essa série, né, de mata-mata de 2 jogos contra o São Paulo. E se você acha que esse desempenho um pouquinho abaixo, justamente nos últimos 2 confrontos, já tem algum impacto, por menor que seja, no ambiente do Palmeiras? O que acontece é que o Palmeiras teve uma queda bastante abrupta de rendimento na hora que menos podia, né? Então a gente percebe que o moral do grupo está um pouco abalado, né? Vamos falar aí assim, de como é que está o clima, vamos pensar primeiro em torcida, que a torcida é mais fácil de ver, né? Porque a torcida está aí nas redes sociais, está aí se manifestando, né? Existe uma certa, vamos dizer, uma certa desconfiança mesmo, conforme você falou, porque foram 2 jogos em que o Palmeiras, contra o Fortaleza, o primeiro tempo até que foi bom, né? Mas se você parar para pensar que o Palmeiras jogava em casa, contra um time que é bom, mas é um time que, enfim, estava como visitante. O Palmeiras, primeiro tempo foi equilibrado, segundo tempo o Fortaleza soube jogar com mais inteligência, o Palmeiras não conseguiu ganhar, é preocupante. E contra o São Paulo, sim, foi um jogo muito ruim, que o Palmeiras não conseguiu criar nada. Aliás, essa é uma tônica contra o São Paulo, o Palmeiras não consegue criar, e esse é o grande problema, né? O Palmeiras, não é que o Palmeiras empata os jogos, mas são jogos disputados, ou que perde, como perdeu na final do Paulista, e são bons jogos. Não, o Palmeiras é muito abaixo da sua média de produção contra o São Paulo, e o que parece é que a comissão técnica não consegue achar maneiras de passar por cima disso, né? Teve até uma nota na coluna do Danilo, que eu pedi para ele comentar um pouquinho sobre o clima de bastidores lá dentro, né? Em que a comissão técnica se debruçou um pouco sobre esses resultados contra o São Paulo para tentar entender o porquê de estar com essa dificuldade toda, né? A gente percebe que houve troca de substituição de um jogo para o outro, né? E o que me parece é que o Palmeiras depende muito das ações do adversário para conseguir jogar, né? O Palmeiras é um futebol mais reativo mesmo, de transição muito rápida, né? Como a gente fala, contra-ataques muito rápidos. E o São Paulo não oferece essa possibilidade para o Palmeiras, e o Palmeiras com a bola no pé também não consegue ficar, porque quando tenta correr o meio campo do São Paulo é muito pegador, então jogadores como o Zé Rafael não conseguem jogar, o Scarpa e o Veiga não conseguiram jogar e o Palmeiras travou. Mas hoje talvez ele tenha a hipótese de mexer bastante no time, ele tem o Dudu podendo começar o jogo de repente, ele tem o Rony pronto, ele tem o Luiz Adriano pronto, e para tentar reverter um pouco essa dificuldade que ele mostrou nos últimos jogos contra o São Paulo. Danilo, o diagnóstico aí dessa dificuldade do Abel contra o São Paulo passa por tática, passa por talvez uma questão psicológica, ou é aquela velha história também de tabu que às vezes não passa de uma coincidência mesmo?
Tem uma questão tática, que acho que o Diego já falou um pouco sobre isso, e aí o Abel ele também gosta muito de trabalhar a cabeça, ele sempre fala disso, né? Que as decisões passam pela cabeça, o cara que consegue correr mais do que o outro também tem em relação à cabeça, porque isso sempre ele fala da mente boa, é fundamental, e eu acho que ele tem trabalhado muito nisso também com o time, porque muito além do tabu anterior, que aí o Abel não estava e outros, nenhum jogador estava, na verdade, né, de 2005, 2006 e dos anos 90 lá da Libertadores, mas tem um tabu real aí rolando com o próprio Abel, né? O próprio Abel nunca conseguiu ganhar do São Paulo, parece pouco, mas já são 5 jogos aí que o Abel não consegue ganhar do São Paulo, e isso incomoda certamente. Agora, não tem uma ocasião melhor do que um mata-mata de Libertadores, aí já mataria 2 coelhos com uma cajadada só, como diria o ditado, né? Que é quebrar o tabu antigo e o tabu do próprio Abel. Só uma breve pitada, acho que contra o São Paulo o Palmeiras foi sim mal, mas contra o Fortaleza foi bem no primeiro tempo e um segundo tempo equilibrado ali, com uma arbitragem bem confusa, e o Fortaleza é um time que venceu o Atlético Mineiro, venceu o Flamengo, venceu muitos times grandes aí, tá lá em terceiro lugar, tá fazendo o papel de outros times que estão lutando para não cair, de repente está fazendo o papel que deveria estar sendo feito pelo Grêmio, por exemplo. Então acho que mais uma vez, como a gente já falou em outras várias edições aqui do podcast, o imediatismo, acho que de repente a galera tá de saco cheio da vida de pandemia e tá descontando tudo no futebol. Eu acho que com certeza passa muito por isso. A torcida também está presa, está longe do estádio, né? Então ela tem essa dificuldade para se expressar com o futebol, para colocar o sentimento para fora. Mas é aquela velha história do futebol brasileiro, né, Diego? É clássico, e principalmente uma sucessão de clássicos, passando por mata-mata de Libertadores. É impossível não desestabilizar quem perder, né? É quase que a cultura do futebol brasileiro. Quem sair derrotado, quem sair eliminado da Libertadores nessa sucessão, a não ser que sejam jogos muito equilibrados e que a parte eliminada faça um papel muito bom, a gente vai estar daqui a uns dias falando em pressão, em virada no ambiente. É inevitável, é quase que uma certeza, né? No caso do Palmeiras, acho que a essa altura, independentemente de fazer um bom papel contra o São Paulo, eu acho que a pressão vai ser enorme, ela já está sendo enorme, antes mesmo dos jogos acontecerem, né? E assim, se você pegar o Palmeiras, foi uma sequência muito, muito difícil, né? Você pega São Paulo, Fortaleza, São Paulo, Atlético Mineiro, São Paulo, né? O Palmeiras perdeu a ponta no Campeonato Brasileiro, então isso já é um fator psicológico que pesa contra, né? Claro, o campeonato é longo, claro, o Palmeiras pode retomar essa vantagem ganhando do Atlético Mineiro na próxima rodada, mas vamos supor que perca hoje para o São Paulo com o resultado normal. Vamos supor que perca para o Atlético Mineiro com o resultado normal. É normal até a hora que a bola rola e a torcida começa a ficar nervosa, né? É uma coisa que é curioso falar, né? Isso eu já ouvi de dirigentes do próprio Palmeiras, assim, de gente de dentro do clube, que o Palmeiras conseguiu muito sucesso no ano passado, entre outras questões, porque havia jogadores jovens que se intimidavam um pouco com a torcida e que a evolução deles talvez fosse um pouco mais demorada se tivesse torcida no estádio. Então acabou favorecendo alguns atletas, acho que o caso principal é do Rony, que vinha com uma dificuldade enorme e se tornou o melhor jogador do time na Libertadores, né, assim, indiscutivelmente. E então é um time que sente um pouco essa questão da pressão psicológica mesmo, acho que isso é inegável, né? E eu suponho que perdendo para o São Paulo, perdendo para o Atlético e aí ficando a 5 pontos do Atlético, uma pressão muito grande em cima do Abel, eu não me surpreenderia se em algum tempo de repente o Abel se cansasse um pouco disso também, porque ele mesmo coloca, né? A pressão que existe aqui, comparado com o futebol europeu, assim, não dá para comparar. A gente entrevistou o Praz aqui outro dia para o podcast, né? E ele disse para o Abel, né? Rapaz, isso aqui é uma loucura, né? O Abel disse para o Praz. E o Praz falou, não, realmente, ele falou, comparado com a Europa, isso aqui é uma loucura. E realmente é uma loucura. Ele fez 70 jogos em 9 meses. Isso aí ele faz em 2 anos de Europa, né? E ele trabalhou em clubes muito menores que o Palmeiras. Então,
é uma pressão grande e eu acho que o Abel também sente essa pressão, né? Existe uma coisa entre o palmeirense que, assim, quando o Abel tá nervoso, tá tudo bem. Se o Abel tá calmo, tem algo esquisito acontecendo. E em que pese o Palmeiras ter realmente feito um jogo bom contra o Fortaleza, em especial o primeiro tempo, ele estava muito calmo na entrevista coletiva após o jogo. E isso na verdade, para muita gente da torcida, passou um sinal de preocupação. Ele está muito calmo. O que será que isso quer dizer, né? É difícil vê-lo calmo. Então, tomara que seja um bom sinal para o palmeirense, porque assim, aquela velha história, né? Vale o resto do ano, de certo modo. Pô, mas tem muita rodada no Brasileiro? Tem, mas é uma bomba atômica caindo ali no meio do seu semestre que, de repente, pode ficar difícil para recuperar depois, né? Sim, com certeza. Vamos para o intervalo aqui rapidinho. Daqui a um minutinho a gente está de volta. Eu vou pegar um gancho no que você falou para fazer uma pergunta para vocês. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Palmeiras. Ô, Danilo, em cima aí disso que o Diego vinha falando, não é engraçado? Assim, eu tenho uma impressão, às vezes, que é uma sensação, né? Acho que fica mais preciso. Que o Abel tá no Palmeiras há 2 anos. E às vezes quando eu escuto e eu lembro que ele não completou nem 1 ano no Palmeiras, me dá um pouco de susto, assim. Eu não sei se vocês sentem isso também. É uma loucura mesmo por causa do ritmo que foi, por causa da pandemia, quando a Abel chegou depois, e aí teve 2 paralisações, né? Uma que era na época com o Luxemburgo e teve outra um pouco mais breve no Paulista aí. E aí acho que dá essa impressão mesmo de muito mais tempo, e aí a gente, quando vai pensar nisso, fica ainda mais louco essa cobrança, né? Já até falamos disso também, de como o Abel estava sendo cobrado ali em maio, junho, sendo que em março ele tinha sido campeão da Copa do Brasil. É uma loucura, mas no caso desta terça aí da semana que vem, que é o jogo da Libertadores, aí não importava qual técnico que estivesse, não importava se o técnico tivesse há 1, 2 ou 10 anos, a pressão seria gigantesca mesmo, porque aí como disse o Diego, é uma bomba atômica caindo mesmo. É muito difícil imaginar. Eu acho que nem você ainda citou assim, não, acho que de repente se o time que perder fizer uma boa apresentação, pode ser que saia por cima. Acho que não, assim, se for um baita jogo equilibrado na ida e na volta e o Palmeiras perder nos pênaltis, não vai adiantar nada. Se for perder por 1 gol de diferença, também não vai adiantar nada. Vai ser uma crise, vai ser como o Palmeiras vai sustentar, vai ser aquela coisa de brasileira obrigação, porque o Palmeiras já caiu da Copa do Brasil. Eu não consigo ver o Gagliotti, por exemplo, demitindo o Abel, mas eu consigo ver o Abel, de repente, pedindo para sair. Então é realmente uma situação de muita pressão, de cobrança extrema. Hoje eu imagino que o Morumbi estaria lá por volta das 5h30, já estaria completamente tomado ali, porque a ansiedade que eu sinto em todos os torcedores é gigantesca. Não, sem dúvida nenhuma. E lembrando que no caso de São Paulo ainda existe a Copa do Brasil, mas a Libertadores é quase que a vida na temporada, porque o Campeonato Brasileiro, se a gente for ser bem franco e bem direto, São Paulo praticamente acabou, né? O São Paulo a gente tá caminhando aí para o final do primeiro turno. O São Paulo tem 15 pontos em 15 jogos, um aproveitamento de 33%, está ali quase na zona do rebaixamento. Precisaria ter um aproveitamento de campeão
para reagir no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por outro lado, vive uma realidade bem diferente, está vivíssimo ali, pegando pelo título. Então, o natural seria que esse jogo, esse confronto, né, esse mata-mata de Libertadores, tivesse um impacto menor no Palmeiras, mesmo em caso de eliminação, né? Mas não vai ter, não. E o Danilo mencionou os pênaltis, eu arrisco dizer que se for nos pênaltis é pior ainda, porque vai ser mais uma eliminação nos pênaltis, né? E pênaltis é engraçado, né? Porque eu lembro do Palmeiras do Felipão, né? Que ganhou em sequência diversas eliminatórias de Libertadores e Copa do Brasil nos pênaltis, né? Uma atrás da outra, em 99, várias, inclusive a final, em 2000, várias também. E acaba perdendo a final assim nos pênaltis, né, pro Boca Juniors, mas a impressão que dá é que a vitória nos pênaltis ela fortalece o grupo moralmente, né? Por mais que fale assim, mas precisou dos pênaltis para ganhar, mas vamos lá e com raça ganhamos nos pênaltis. E quando perde nos pênaltis, a impressão que dá é o contrário, parece que demonstra uma fraqueza, né? O Thiago Silva, por exemplo, é um dos melhores jogadores dos zagueiros da história do futebol brasileiro recente, e ficou marcado por aquele choro nos pênaltis, porque a derrota nos pênaltis ela realmente é um golpe muito duro, né, no moral de um grupo. E esse grupo do Palmeiras ele está muito machucado já, né? Então eu acho que uma eliminação de qualquer forma ela vai deixar sequelas. Eu tendo a pensar que uma eliminação nos pênaltis deixa sequelas maiores, e concordo com o Danilo mesmo. Eu acho que o Gagliotti e o Anderson Barros não vão demitir o Abel. Acho que também não teria nenhum motivo para isso. Só se quisesse dar uma satisfação para uma parcela da torcida, e acho que eles não vão fazer isso. Por outro lado, o Abel se cansar assim, eu acho possível, porque a pressão é muito maior do que ele poderia. Eu acho que ele não poderia supor uma pressão tão grande. Acho que ele não imaginava o tamanho. O Braga é um time médio pequeno de Portugal, o PAOK é um time médio da Grécia, são os dois clubes que ele trabalhou só. Ele vem para um clube do tamanho do Palmeiras, com números de torcedores absurdo, uma pressão absurda, uma presença em redes sociais absurda, e ele acompanha isso, a gente sabe porque ele fala sobre isso muitas vezes, né? Então eu acho que ele está muito pressionado, né? Hoje é o jogo 81 da comissão técnica dele, 71 dele, porque ele teve 10 jogos suspensos, né? Então na volta do jogo da terça-feira que vem será o jogo 73 dele, né? E ele pode aí, com 73, ele vai ficar 30 de ser o time que ele mais dirigiu. Ele chegaria ao fim do ano com o Palmeiras sendo o clube que ele mais dirigiu, tendo ficado 6 meses a menos do que ele ficou no PAOK, e muito menos do que ele ficou no Braga, porque é muito jogo mesmo. Ele falou uma vez, é impossível trabalhar com essa pressão. Possível tanto que ele está trabalhando, mas não é fácil. E por outro lado, né, se o Palmeiras tem uma sequência de grandes atuações, elimina o São Paulo da Libertadores, o embalo que ele vai pegar é gigantesco, é um embalo incrível, né? Uma coisa... Sim, é o mesmo peso, diametralmente, uma força diametralmente... Como é que falava isso na escola mesmo? Uma força contrária com a mesma força, vamos dizer, com a mesma intensidade, né? Vai acontecer, vai catapultar o Palmeiras também. Aí começa a ficar diferente a questão, né? Eu acho que São Paulo é um adversário muito complicado na Libertadores, não tem mais nenhum fácil. Mas quando apareceu o cruzamento e eu vi o São Paulo no caminho do Palmeiras, falei, esse é o caminho pior que o Palmeiras podia tomar. Há clubes melhores, há times melhores, mas esse é o pior caminho. Porque em caso de eliminação ele tem um agravante moral, né? Ele piora por outro lado, não só perder no campo. Você perde no campo, sei lá, pro Cerro Porteño, que droga, mas é só no campo. Você perde pro São Paulo, você não perde só no campo, você perde fora do campo principalmente, né? Então isso que é muito pesado pro Palmeiras, esse risco é muito grande por conta disso, principalmente do fator extracampo. E falando das armas que o Palmeiras vai ter aí para essa sequência, né? Ô Danilo, o Dudu ainda não decolou no Palmeiras, né? Ele ainda não se encontrou. Não sei se é uma questão ainda física pelo período na China, se é uma questão ainda de ritmo de jogo e de sequência, mas ele ainda não está dando sinais de ser aquele Dudu que foi um dos melhores jogadores do país por tantos anos, né? Não, de fato não. Contra o Fortaleza, eu tive a impressão até para ele parecia que ele estava meio
em outra rotação ali, ele pegava a bola, parecia, não sei se a palavra certa, não sei se é desinteressado, mas é que é o primeiro vem na cabeça, assim, um pouco mais lento que os outros, parecia meio jogando em ritmo de pelada de final de ano, assim. Acho que ele vai pegar, vai melhorar e tal. Talvez ele ainda não esteja sentindo também a pressão que o Palmeiras está vivendo agora. Não sei, eu não consigo diagnosticar isso exatamente com precisão, mas é fato que o Dudu ainda não está na mesma rotação dos demais. Quem sabe o Palmeiras e São Paulo, mata-mata da Libertadores, possa colocá-lo de novo aí nessa rotação. Acho que é questão dele sentir um pouco, de repente também porque ele está sem torcida, enfim, não sei como é que é, mas falta o Dudu entrar no ritmo mesmo para ser uma opção considerável aí como um risco para o adversário. Eu não consigo ver, acho que os adversários que temem o Dudu temem muito mais pelo Dudu da primeira passagem do que pelo atual, porque de fato agora ele ainda não fez, mas a gente já sabe que ele tem capacidade, aí vai ficar nesse apoio aí por mais um tempo, até daqui a pouco o pessoal já começar a falar, pô, ganha muito e não faz nada. Não acho que vai demorar muito tempo para essa pressão chegar no Dudu desse jeito, como já chega em outros jogadores. Pô, mas de fato, se tem alguém que deveria ter crédito contra isso, é o Dudu, pô. Mas não funciona assim, né? A gente sabe que não é assim, né, não, Danilo? Eu acho que não vai ter muito tempo, não. Acho que assim, ele vai ter, pode ter um pouquinho a mais do que os outros, só que esse um pouquinho a mais talvez sejam 2 jogos a mais do que seria com outro jogador, assim, sabe? Não é muito mais do que isso, não. Eu tive a impressão também que o Dudu, aliás, a impressão não, isso aí é informação, o próprio Dudu falou, o Dudu não queria voltar, né? Então eu não sei também até que ponto... quanto tempo vai demorar para ele aceitar essa realidade do tipo, voltei, não tive como ficar lá, ele mesmo sempre falou que queria ficar 3 anos no Catar, não ficou, então tem essa questão. Acho que hoje de repente seria melhor começar com o Rony, que é muito identificado com a Libertadores e foi o melhor da competição passada, conseguiu renovação e aumento por conta do desempenho na Libertadores. Acho que vale começar com ele, porque ele se vai muito bem em todos os jogos sempre dessa competição, é alguma uma macumba, não sei qual que é a dele, que ele joga tão bem a Libertadores, e aí deixar o Dudu como opção de banco. Achei até estranho, a gente aqui depois pode fazer um podcast só sobre isso, mas achei estranho a análise do Abel falando que o Dudu é só um assistente, na justificativa dele de colocar o Dudu no lugar do Scarpa contra o Fortaleza. O Dudu é um assistente, acho que o Dudu é mais do que isso, não é exatamente o que o Scarpa faz, mas enfim, vamos aguardar mais um tempo aí para ver o que vai ser. E outra coisa que eu queria ver também muito, que eu tenho a expectativa de ver, é o Luiz Adriano voltar a jogar bola, porque sempre fui um dos que mais elogiou ele no podcast, lá na coluna, no blog, em qualquer lugar, no Twitter, no Instagram. Eu acho o Luiz Adriano um atacante muito diferente do que a gente tem no Brasil, sabe fazer lá o falso 9, sabe fazer o próprio 9, ele arma, ele volta, só que de fato tá numa má fase aí, tá muito devagar, ele também precisa voltar, porque não dá pro Palmeiras depender do Daverson. Isso que o Danilo falou é interessante. Estreou com um gol lá no Grêmio, né? Mas eu assim, acho que aqui não ia adiantar muita coisa. Eu não consigo ver o Borja jogando no Palmeiras, assim. Eu acho que ele já teve bastante chance, acho que ele mostrou até onde ele conseguiria chegar aqui. Queria pegar um gancho nisso que o Danilo falou sobre torcida e Dudu, né? O Dudu não havia jogado ainda sem torcida, né? Quando ele foi embora, o último jogo dele foi o último jogo com torcida do Palmeiras no Brasil, foi contra a Inter de Limeira no Paulista de 2020. E aí ele vai embora e no jogo seguinte acabou a torcida. Então, realmente, ele é um cara muito movido pela torcida contra e a favor, né? Ele é um cara que joga muito nervoso, né? Isso eu sempre comparei ele até com o Edmundo, assim, que é um cara que ele tem que jogar com raiva, senão ele não joga. Isso que o Danilo falou é perfeito, ele tá em outra rotação. Ele parecia criança nova na escola, sabe assim? Quando você chega na escola e você não conhece muito bem os coleguinhas, assim, então você fica meio inibido. Ele voltou para um clube que não é o clube de onde ele saiu. É outra comissão técnica, são outros jogadores, outros protagonistas que não eram protagonistas na época dele. E concordo 100% com o Danilo. Se ele tá vendo o Dudu como um assistente, Abel, você tá vendo o Dudu errado. A gente viu o Dudu por muito mais tempo do que você. A gente pode te garantir, o Dudu é fazedor de gol.
Ele tem que jogar perto do gol. Mesmo que seja pelo lado do campo, ele tem que jogar perto do gol. Ele não é o Gustavo Scarpa. Se ele está achando que um é reserva do outro, eu posso afirmar com todas as letras que ele está equivocado na análise dele. O Dudu não é esse jogador que ele está achando que ele é. É isso aí, o papo tá bom, mas infelizmente a gente já estourou até um pouquinho o nosso tempo. A gente vai ficando por aqui. Valeu, Danilo, valeu, Diego. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com as participações do Diego Iwata Lima e do Danilo Lavieri. A edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. E é isso aí, semana quente pro Palmeiras, Libertadores. Segue aqui com a gente, na próxima terça a gente está de volta com muito mais informação, opinião e análise sobre o Palmeiras. Muito obrigado pela companhia. Valeu, valeu Danilo, valeu Diego.